Estamos no pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim. Aqui ao meu lado está José Salvador, ele é presidente do Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim. E nada melhor para começar esta entrevista com o presidente, com a questão que quase todos queremos saber. Está em risco, José Salvador, dos Tigres de Almeirim ficarem sem poder patinar? Agradecer antes de mais a vossa ajuda nesta entrevista que vamos aqui fazer e, efetivamente, sim, estamos em risco de, a nível sénior, ficarmos sem equipa neste momento. Aliás, devo-vos dizer que tivemos esta semana uma reunião com os restantes jogadores que cá ficaram e comunicámos exatamente isso, ou seja, que íamos fazer uma assembleia daqui a 45 dias e, nessa altura, sim, tomaríamos essa decisão que, neste momento, encaminha-se nesse sentido. O que é que está neste momento a faltar para que isso não aconteça? Filipe, ao longo destes 5 anos que levo, neste momento só uma pequena correção, faço parte de uma comissão administrativa que gera a vida do clube, constituída por 5 elementos, e temos que voltar um bocadinho atrás para perceberes que desde maio de 2016, quando tomei posse como presidente nessa altura da direção, uma direção constituída por 9 elementos que, entretanto, por razões diversas foram saindo, e ficamos 5 elementos à frente dos destinos do clube. Existem um conjunto de situações que fazem com que, aqui chegado, esta decisão não possa ser revertida. Não é só uma questão financeira, mas também é claramente uma questão financeira, mas acima de tudo é uma questão de existirem algumas limitações em termos daquilo que é a vida do Hóquei, Clube dos Tigres, que faz-nos tomar esta decisão. Falou em questões financeiras. Como é que estava o clube quando cá chegou? Olha, se me permites, ao longo destes últimos anos, eu nunca quis, aliás, inicialmente fui obrigado a expor as pessoas que cá estavam, porque a dívida era efetivamente muito grande. Hoje eu percebo que talvez possa não ser tão radical quanto fui naquilo que era as posições que assumi na altura que cheguei, mas realmente o clube vivia um momento difícil. E nós, nos 2 primeiros anos, tentamos sanear o clube financeiramente, com todos os prejuízos que aí adviram na questão desportiva, com equipas muito limitadas naquilo que é a ambição da terra em termos de hóquei em patins. E no 3º ano fizemos uma aposta clara nesse aspecto, e ela concretizou-se. Portanto, o clube nessa altura sim vivia uma situação difícil, mas isso pertence ao passado, e não vou recordar mais isso, porque isso não é isso aqui uma praxe. Aliás, a ideia de sanear a questão dos séniores passa exatamente por isso, a não deixar o clube chegar aos patamares que estavam na altura que aqui cheguei. E isso, enquanto eu cá estiver, seja até como seccionista ou como pai, naquilo que for a minha responsabilidade, nunca o vou deixar de fazer, nunca. Então me diga-me uma coisa, quais são os pontos que os estão a levar a tomar esta decisão? Vamos começar por elencar aqui algumas situações que, como sabes, nos últimos dias, depois de ser tomada pública essa decisão pelos jogadores, coisa que nós temos que respeitar, porque eles têm que orientar a vida deles e têm que seguir o caminho deles, e nós não podíamos estar aqui ad eterno a prometer situações que depois não se iam concretizar. Depois disso ter, como sabes, arrebentado, digamos assim, é necessário esclarecer alguns pontos. Eu com alguma tristeza faço-o aqui hoje, porque entendo que não é aqui o local próprio para fazer. O local próprio é a Assembleia do clube. Mas quando tu tens uma Assembleia em que sobes de divisão e tens lá 3 ou 4 sócios, à parte de todos os outros que fazem parte dos órgãos diretivos, e quando tens agora uma Assembleia em que o clube passa por uma situação de uma crise diretiva, em que tens um único associado, isso explica muito de uma razão que é a falta de intervenção que a cidade tem para com as associações. Ou seja, nós vimos para as associações, e eu particularizando, não venho com qualquer tipo de ambição, seja política, seja do que for, venho com sentido de missão, e depois, aqui chegado, quase que me vejo isolado com os restantes elementos da direção. Num ano de pandemia, em que existiu uma clara redução do nível de patrocínios, isso era evidente, e com os jogos à porta fechada, que eu, e há pouco estávamos a conversar em off sobre isso, se soubesse que isso ia acontecer, teria emendado logo nessa altura a mão. Portanto, há um conjunto de fatores que me levam a tomar esta decisão. Pode-se dar o exemplo, e vou falar de uma situação de alguém que era um pilar de treinamento neste clube, que era o Mr. André Luís, que sai do clube
porque, como ele me disse várias vezes, Salvador, o clube, com o potencial que tem, não consegue crescer, não consegue ter uma sede própria, não consegue ter um posto médico decente, não consegue ter um espaço condigno para se ver vídeos, que hoje é uma prática comum ao nível em que nós estamos, não consegue ter uma sala para tomar refeições, porque nós, indo jogar várias vezes, como fomos ao norte do país, tomávamos a nossa refeição naquelas pedras que ali estão fora, junto à sede, e eu acho que é o mínimo de dignidade que tem que ser dado a um clube e a quem o serve. Portanto, além da questão financeira, que efetivamente ela é importante, há também aqui uma questão de abandono por uma falta clara de identidade ao clube. Juntar a tudo isso, temos os sócios completamente desligados da vida do clube, dá-se esta mistura explosiva de alguém ter que ter a coragem de dizer assim, temos que parar e pensar o que é que queremos do clube. Ponto final. Sente falta de apoio das entidades e da própria cidade em si? Sim. Vou-te dar, falei no jornal, aliás, quem me acompanhou nas poucas vezes que falei foi sentindo que eu ao longo os jogadores diziam-me, em opinião, que foste preparando o caminho. É verdade, eu fui dizendo ao longo das poucas entrevistas que dei que isto não podia ser um projeto de uma pessoa só, 2 ou 3 pessoas. Isto tem que ser um projeto de uma cidade. O clube vendeu o naming da Sopa da Pedra pelo país inteiro nos 2 últimos anos. Já nem vou contar na questão da 2ª Divisão. Na 1ª Divisão, onde nós íamos, ora, pessoal da Sopa da Pedra, isto é uma questão que tem que ser vendida. Agora, quando tu tens empresas com uma dimensão, como uma Simão Compal, no ano 2019, tem um volume de vendas de 300 milhões de euros e depois não te consegue dar um único sumo para os miúdos que aqui vão iniciar a formação, está tudo dito. Portanto, as pessoas têm que me dizer o que é que têm que dizer ao clube o que é que querem em termos de desporto. Portanto, eu vejo com alguma espanto essas redes sociais incendiadas. Porquê? Porque eu não vejo ninguém nos locais próprios, que é as assembleias, a manifestar essa intenção de vir ajudar, de vir colaborar, de deixar que pode prestar um serviço ao clube. E isso a mim deixa-me triste. E é essa situação, juntando a questões pessoais de saúde, conforme tu sabes, que me fazem chegar a esta decisão de dizer assim. E atenção, eu há pouco, nós estivemos aqui a conversar em off, os dois, obviamente, não condicionando nada ao teu trabalho, porque eu pus-te à vontade para falar de tudo aquilo que entendesse a vida do clube, e dizer-te que eu, quando aqui cheguei, votei vencido naquele espaço que é a sede do clube, em relação ao facto de termos séniores. E hoje aqui chegado, fui o último elemento que os defendi por unhas e dentes, porque entendo que os séniores são a referência dos miúdos que aqui andam todos os dias. Agora, percebam que o hóquei, e eu não sou um homem oriundo do hóquei, como tu sabes, nós jogamos futebol no Almeirim, portanto, eu nem sequer sei quais são os patins, mas tenho que perceber que há uma especificidade desta modalidade que não existe no futebol. Nós podemos jogar futebol na rua e aqui não temos, só aqui é que podemos praticar hóquei. Hóquei e patinagem, quando falo em hóquei, não quero só falar da questão do hóquei, a questão da patinagem, dos patins, não é? A questão dos patins. Isso é importante as pessoas perceberem. Agora, a cidade afastou-se completamente. Eu, como sócio, não posso-me só dar ao prazer de vir aqui ver um jogo, pagar €1 de cota, vou ler daí, €1 de cota. Tem a noção de quanto é que custa equipar um jogador de hóquei em patins? De quanto é que custa alavancar uma época de hóquei em patins? Não podem ter, de certeza. Com €1 de cota não podem ter essa noção. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não leva a tomar esta decisão. Mas, não sai já e não entrega as chaves, porque teve em cima da mesa essa situação, por respeito e por palavra de honra que dei a quem nós devemos neste momento, porque nós devemos algum dinheiro. E não vou deixar prolongar essa situação para não chegar àquilo que tu disseste, que era chegar ao ponto de ser como os outros que cá estiveram, que deixaram isto um bocadinho mais afundado. Não vou fazer isso. Portanto, há que parar, há que pensar e há que procurar alternativas. O clube tem que se... Repara, nós estamos num eixo, em termos desportivos, de hóquei, completamente enterrados. Eu falava-te há pouco, nós gastamos €1.000 por mês com um carro que vem de Lisboa para Almeirim com jogadores. €1.000. A malta fala do dinheiro como se falasse, não pode. As pessoas têm que ter esta noção. Têm que ter a noção que, perdendo, o melhor exemplo foi, no ano em que nós subimos de divisão, isso deixou-me preocupado. Nós tínhamos aqui uma super equipa. Vou cometer aqui uma inconfidência. Essa equipa que subimos de divisão era mais barata do que as outras duas que se seguiram. E dessa equipa, nós perdemos metade dessa equipa. Eu não vou particularizar os nomes das pessoas, porque eu falei com essas pessoas, com esses jogadores, e sei porque é que eles saíram. Mas vou-vos dizer uma coisa, eles saíram por questões financeiras.
em que foram ganhar o dobro do que ganhavam em Almeirim. E o que é que nós foi à porta do clube? Foi em pegar em miúdos da formação do Benfica, da formação do Sporting, e injetá-los na primeira divisão, com todos os riscos inerentes a isso, como tu sabes, que estiveste cá em permanência e visto. Às vezes alguma inconsistência, com muita qualidade, com uma tremenda qualidade, mas que era um risco que tinha que ser calculado. O que é que acontece no ano a seguir? Esses mesmos miúdos são potenciados e existe, todos os anos, existe um dizimar, claro, do plantel do Hockey Clube dos Tigres. Porquê? Porque nós pagamos pouquíssimo. E o que é que acontece? Temos que montar equipas. Só para saberem, uma transferência, a nível de primeira divisão, ronda os quase 2.000 euros, não chega bem. A nível de segunda são 1.200 euros. Se eu tiver que montar meia equipa, percebes o que é que eu estou a falar, não é? Há um conjunto de custos que as pessoas desconhecem. Porquê? Porque também não têm a preocupação de saber. Agora, o que é que falta aqui? Falta aqui termos miúdos nossos, é uma verdade, não podemos ter tantos jogadores de fora, temos que ter alguns miúdos da terra injetados no plantel sénior, mas para isso temos que deixá-los crescer. Porque não posso pegar num sub-15 e pô-lo no sénior, porque nós não os temos, não é? Mais, estes miúdos que chegam a sub-19 da nossa terra, muitas das vezes estão associados a projetos académicos da vida deles que fazem sentido, que é irem para as universidades e irem à procura da vida académica deles. Não podem estar à espera que o hockey, para ganhar 100 ou 200 euros, os vá sustentar. E bem, e bem. Portanto, põe-se aqui este paradigma para quem está longe destas situações todas. Isto tudo junto e baralhado, vai esta mistura que aqui chegamos. Que consequências futuras é que pode trazer esta extinção da equipa sénior? Até mesmo em termos federativos. Há uma coisa que eu vos vou já garantir, e isso eu garanto. Não sei se vou cá estar um dia, se vou cá estar um ano, se vou cá estar 10 anos. Eu sou um homem de convicções. Sempre fui e vou voltar a ser. Nunca seria capaz de estar associado ao fecho de uma porta. E aquilo que vos digo é, da mesma maneira que mudei o meu registro, em termos de séniores, como já te disse, era um homem de formação e que entendia que os séniores tinham que acabar, quando aqui cheguei, entendo que os séniores têm que existir. E aquilo que eu digo é, em relação aos séniores, não é um adeus, é um até já. É um até já, sabes porquê, Filipe? Porque todas as gerações que vêm atrás, neste caso sub-17, se não tivermos séniores, eles não vão ter referências. E não tendo referências, eles não vão continuar cá nesta terra. Irão para Tomar, para Turquel, para outras terras. E isso é preciso as pessoas terem essa noção. Agora, eu só arrancarei com o projeto de séniores quando tiver a certeza absoluta, porque não estou a falar da questão da autarquia, não estou a falar da questão... Eu não vou particularizar. O que eu acho, e eu vou ser muito duro com aquilo que vou dizer, e assumo aquilo que estou a dizer, Almeirim não merece uma equipa na primeira divisão do hockey patinado. Não merece porque se afastou completamente, não há... Repara, Turquel, gosto muito de falar do exemplo de Turquel. O nosso mister, como sabes, foi um homem que nós fomos roubar a Turquel, com uma qualidade extrema, foi com muita pena que o vi sair e que o deixei sair, contra a minha vontade, obviamente. Mas Turquel é o maior exemplo disto. Uma terra, que tem, com o devido respeito para os habitantes de Turquel, 1.200 pessoas, tem um bairrismo que nos dá 10-0, A malta aqui em Almeirim, viu as coisas de uma maneira completamente desligada. Tu não consegues arranjar ninguém que vem, ou vem a pagar ou não vem. E a malta tem que perceber isso uma vez por todas. Portanto, tem que definir o que é que quer. E atenção, independentemente de ser o José Salvador, o homem que esteja cá, ou seja outra pessoa qualquer, porque neste momento o que nós fizemos foi entregar os destinos do clube a alguém. Porque se houver alguém que tenha uma posição diferente da nossa e que acha que devemos fazer séniores, é preparar-se, arranjar equipa e vir para cá para que eu automaticamente ser de lugar e mais. Ficarei cá a ajudá-lo, porque eu não sou de abandonar as causas, ficarei cá a ajudá-lo no sentido na retaguarda. Agora, percebam que, efetivamente, como diria alguém, só vais ter sucessor se estiver tudo a arder. Ou seja, só vou ter alguém para me substituir se deixar isto tudo a arder. Nunca vai acontecer comigo. Já que falamos nisso, ontem foi um dos momentos mais... Eu posso dizer que foi um dia muito complicado para mim, porque com as funções de desempenho, alguns dias estou em teletrabalho, isto vou cometer uma inconfidência, outros dias não estou em teletrabalho, e ontem estava em teletrabalho, e ontem foi um dia muito complicado para mim. Tive algumas chamadas que não estava à espera de receber. Gostou de ver aquelas partilhas dos jogadores? Claro que estou. Aliás, nós tivemos ali uma reunião dentro, eles inicialmente não perceberam aquilo que eu estava a vos explicar, não é fácil, porque aqueles 6 jogadores que contavam ficar em Almeirim, aqueles 6 jogadores, e eu tenho que os particularizar, porque tenho que fazer uma distinção entre quem se foi embora de maneira mais ou menos
compreensível, porque quando tu pagas 300 e vem-te dar 600, quem és tu para questionar a saída do jogador, não é? Mas estes que cá estavam, nomeadamente os mais velhos ou os mais novos, aqueles que já têm alguns anos disto, custou-me imenso. Vou-te dar 2 ou 3 exemplos, os outros não me levam a mal, mas vou acabar por tocá-los todos. O Igor, que foi um bastião neste processo da subida na liguilha, o Pedro, pelos 5 anos que tem de casa, o que é, porque foi sempre o capitão de equipa. No fundo, eles eram os baluartes do clube, em nível sénior. E eles ficaram muito sentidos com a minha decisão, mas depois perceberam que se eu não tomasse essa decisão, todo aquele dinheiro que o clube neste momento lhes deve, e deve-lhes dinheiro, assumo isso, podia ser posto em causa. E essa também é a razão que eu não saio de entregar chaves e abandonar projetos. Não saio, não faço isso. Como é que está o teu sentimento? Estás triste? Claro, estou muito triste. Muito triste. Aliás, posso dizer a ti que tenho falado com várias pessoas com responsabilidades a nível de conselho e posso dizer que eu próprio às vezes ponho-me a pensar, e há bocadinho recebi uma chamada e era alguém que vinha tentar que as coisas evoluíssem noutro sentido, mas não é possível. Não é possível porque estamos a criar uma ilusão. Porque é assim, ou nós temos tecido empresarial, porque essa tem sido a lacuna tremenda, com o devido respeito a quem nos apoia a uma dimensão pequena, isso para um desporto destes não serve. Para teres uma noção, um jogo em casa paga quase 1000 euros de taxas de organização de federação, um jogo em casa, à porta fechada, sem público. Portanto, só para teres uma noção, em termos de bilhética e em termos de falta de apoios, foram quase 20 mil euros que foram por cano abaixo, digamos assim. E isso num clube como nós, toda a gente diz que nós, sim, é verdade, nós recebemos o apoio autárquico, e aí eu não tenho nada a apontar. Também é verdade que vendemos o naming da sopa da pedra, que se calhar muitas vezes é esquecido. É verdade, porque nós olhamos para os concelhos vizinhos, e eu posso focar o exemplo de Tomar, e eu sei os valores que são. Eu não vou abrir valores, porque eu acho que isso caberá a cada autarquia e a cada clube negociar isso. Mas são claramente diferentes dos meus. E a verdade é que quando tu vês um presidente do Sporting Clube de Tomar dizer que tem um orçamento de 120 mil euros e que quer um de 170 mil, e tu olhas para o orçamento dos Tigres neste último ano, que devia ser de 75 mil e nem chegou lá nem lá perto, porque nós de publicidade foi um valor muito baixo. Seria esse o número indicado para conseguir ter estabilidade? Para conseguirmos ficar na primeira divisão temos que, aliás, e isso, há bocado eu falei disso, o orçamento mais baixo que se aproxima de nós é de um clube que eu não vou referenciar, porque é uma questão de, só isso é público em alguns casos, noutros não é, mas todas as equipas com que nós este ano jogamos, 100 mil euros o orçamento mais baixo. E o nosso, 75. Mas, nós temos orçamentos mais baixos com equipas que neste momento estão na segunda divisão. Agora, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso, ou se aposta a sério nas coisas, e eu fui educado assim, ou então temos que adequar a nossa realidade àquilo que nós somos. Ponto. Se nós tivermos questão de transporte, nós no clube, à semelhança da questão da sede, nós nunca tivemos com o devido respeito, nunca tivemos um património. O clube em tempos teve uma sede, como sabes, teve terrenos, há várias histórias e várias situações sobre isso, que não interessa aqui elencar. A verdade é que nós não temos património neste momento. Temos uma carrinha de 1997, que quando é preciso deslocar, de vez em quando nós temos que sair da carrinha e ir lá pôr a mudança, porque aquilo salta e não sei o quê. Como deves calcular, eu, José Salvador, e os jogadores, muitos deles quando vão ver isto, vão se rir desta situação, ter que ser incomodado às 2 ou 3 da manhã para ir desarrascar uma carrinha que empanou ali, chega a uma altura e tu tens de pensar assim, mas o que é que monstro é que tu estás aqui a criar? Porque este é um projeto com que eu achava que isto devia ter pernas, e eu continuo a dizer que eu acho que tem pernas para andar. Neste momento já não tem, porque é assim, com metade de uma equipa dizimada, com outra metade a quem eu disse que já não vou fazer, neste momento estamos a falar, e a maior parte dos jogadores já e muito bem, porque há outro dado que vocês desconhecem, pelo facto de nós não fazermos equipa, as equipas que os vão receber não vão pagar essa transferência. Portanto, eles acabaram por ter um bónus, digamos assim, de não ter clube aqui. Mas contra a vontade deles, isto tem que ser dito, porque eles sentiram essa situação. Alguma coisa te faria voltar atrás? Não. Tem que ser muito honesto. Não, porque é assim, não é só a questão financeira, Filipe, há outras questões por trás disto. Há uma questão de mentalidade que, de uma vez por todas, tem que ser mudada. Eu não vou dizer que vou ser eu ou que vai ser os Tigres. Atenção, este exemplo não pode ser só aplicado aos Tigres. Eu olho para os clubes da terra e vejo essa dificuldade. Eu falo com muita gente e vejo essa dificuldade. Para já, com esta questão do Covid, as pessoas parece que ficaram mais apegadas ao lazer. Ou seja,
se já havia pouco associativismo gratuito, então parece que desapareceu completamente. Depois existe esta história das redes sociais, que tu sabes perfeitamente, que é muito fácil nós termos um comentário, não é? E às vezes com responsabilidades acrescidas, porque, aliás, eu só posso receber críticas de quem é sócio do clube, com o devido respeito. Se não é sócio, nem sequer pode criticar. Pode ter sua opinião, mas criticar é na Assembleia e sendo sócio do clube. Agora, quando nem se presta a ir a esse local, pedir esclarecimentos e pedir opiniões, pá, está tudo dito. Ou seja, não quer dizer, sócio que é sócio, lá está, porque falta a sede. Falta o lugar em que o sócio chegava ali, em que bebia um café, em que bebia uma cerveja e discutia ópio e perguntava a quem de direito, então, mas como é que não é? E isso era importante para passar a mensagem. Porque eu acho que a mensagem não passou, sinceramente. Não passou porque eu fui alertando estes sinais, que eu fui dizendo. Agora, que diabo, assim, digam o que é Almeirim quer em termos desportivos. Se quer continuar como está, para mim eu não vejo isso como uma objeção, percebes? O que eu sinto é que, com o potencial que nós temos, e nós, não vou dizer que é fácil, mas a verdade é que aquilo que nós fizemos, com as condições que tínhamos, quando digo nós, estou a particularizar o grupo e o treinador, principalmente o treinador. Eu faço sempre esta ressalva porque realmente o André caiu-nos do céu. Porque, pá, a maneira de estar dele, a postura que ele tinha, e ele tocou nessas feridas, mais que aliás, nós nunca discutimos de valores, eu e o André nunca discutimos valores financeiros, nunca foi esse o problema, foi o sentir que nós não conseguimos evoluir neste aspecto, percebes? Ou seja, nós não conseguimos dar o salto. Em termos desportivos também não conseguiste ajudá-lo como querias na questão das contratações. Como é que eu conseguia? Eu posso dizer assim, pá, isto não me fica bem dizer isto, mas é a realidade. Eu nunca fui aquele presidente, as pessoas com quem eu falei, os jogadores com quem eu falei sabem isto. Pá, se eu só posso dar 200, porquê é que eu vou dizer ao jogador que vou dar 400, depois não posso pagar? Mas a realidade é que há malta a dar 400 e 500 e 600. Essa foi outra das questões que me fez levar esta decisão. Quando tu começas, acabas a época e sabes que fizeste visão, obviamente existem um conjunto de jogadores que tu sabes que estão ou de saída ou que te interessam. E quando eu comecei a sentir, em ano de eleições, o que era o mercado, neste momento, completamente desregulado, porque o mercado está completamente desregulado. Porquê? Porque enquanto a primeira divisão já acabou para a maioria parte dos clubes, a segunda divisão está-se a disputar ainda. O que é que isto faz? Faz que tenhas clubes a fazer campeonatos e outros a contratar jogadores. Isto faz o quê? Isto desregula-te o mercado no sentido que começa tudo a oferecer este mundo e o outro. Mas cada clube é livre de oferecer o que quiser, não é isso que estamos aqui a discutir. Eu tinha que ter noção daquilo que é a minha limitação. E o que é que eu comecei a sentir? Não vou conseguir. Porque há outra questão aqui importante. Havia malta que me dizia assim, mas tu fazes uma equipa para andar a meio da tabela e não sei o quê. Filipe, se tu fosses jogador de hóquei, e se eu te fosse contratar a Lisboa, a falar contigo, a vir jogar para aqui, e se tu recebesses o mesmo que te pagam ao lado de casa, tu vinhas para cá jogar, obviamente. Portanto, o projeto que eu tenho que vender a esses jogadores é um projeto sempre de sucesso, de subir de divisão. Eu nunca consigo ter cá jogadores de qualidade para andar a meio da tabela, porque eles não vão chegar a casa às 2 da manhã, como eles chegam, para andar a meio da tabela. Portanto, temos que ser intelectualmente honestos de perceber esta situação. A questão das referências da terra. Sim, é verdade, e isso ninguém pode apontar nada. Eu tenho o exemplo do Frederico, que era um miúdo da terra que eu fui buscar. Agora, não possam pedir a mim que eu vá pegar num miúdo sub-15 e ponham a jogar na primeira divisão. Portanto, há um crescimento que tem que ser feito. Há um adequar de realidades. E isso não pode ser feito de um dia para o outro. Se bem que fizemos inclusive isso, como sabes, por necessidade, em que o Zé foi lançado no jogo do Porto, e muito bem, e não envergonhou ninguém, mas atenção, foi uma situação pontual de um jogo que já estava perdido, não estávamos a disputar, se estivéssemos a disputar ali o acesso, ficar na primeira divisão, obviamente o Zé não iria jogar, não é? Como é óbvio. Não é? Quais são as tuas maiores mágoas agora nesta parte? Sinceramente, ver como uma entrevista ou uma publicação de 4 ou 5 jogadores consegue acordar pessoas que eu achava que estavam mesmo a dormir e acordou pessoas. Mas a questão é que isto não pode funcionar por estes impulsos. Isto tem que funcionar nos locais próprios, com as pessoas próprias e obviamente a maior mágoa é porque eu vou-te cometer aqui uma inconfidência, não vou dizer o nome das pessoas, mas eu recebi chamadas de muitos clubes que me disseram, estás-te a precipitar e tal, e não sei o quê, e se compõe-se, e não sei o quê. Mas isto não é uma questão de precipitar, é uma questão de teres a noção. Se há coisa que nunca me podem apontar é o pragmatismo que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pragmática e sabe que eu, estudando, percebendo onde é que posso ir, não vou dar o salto para mais do que onde posso ir. E isso, Filipe, isso não invalida... Não te sentes radical neste momento? Não.
Não, porque isto não é uma Não coisa... acreditas que esta equipa, conseguias fazer uma equipa na segunda divisão? Não conseguia. Eu não queria particularizar muito, porque depois posso fragilizar algumas pessoas com quem falei, por exemplo, a nível de treinadores, mas as pessoas que interviram neste processo sabem do que eu falo. Existem claras limitações já por si só no mundo do hóquei, ou seja, uma modalidade cada vez mais específica, que vai tendo cada vez muito mais dificuldade em angariar miúdos para a formação. Isso faz com que vá havendo cada vez menos treinadores, seja de séniores, seja de formação, menos jogadores de qualidade, e eles depois... E o facto dos jogadores que saem a sénior até aos 24 anos não pagar transferência faz com que eles sejam completamente cabeças de cartaz, deixa-me usar esta expressão. São quase pagos a peso de ouro, entre aspas, e depois, no fim de fazerem 24 anos, já ninguém lhes diga, digamos assim. Não é tão radical esta posição, mas isto faz para dizer o quê? Para trazer um treinador não vou dizer com qualidade, porque não quero fazer essa comparação, nem nunca vou fazer. Nós treinamos, vou dar este exemplo, nós treinamos às 9 da noite. Também já iria chegar aí. Às 9 da noite. As pessoas têm que saber estas coisas. Tomar, treinava do meio-dia às 11, ou dos 11 ao meio-dia, peço desculpa a agentes de Tomar, com quem eu tenho grandes amigos, mas impossível. Treinos bidiários, profissionais de hóquei. O Ribadave treinava em horários também, o Turquel, que é o Turquel no aspecto de ser também amador nesse aspecto, mas treinava das 7 às 8, ou das 8 às 9, ou seja, tinha miúdos depois a treinar depois deles. Há aqui gente que chegava, que era de Sintra, Paulinho, por exemplo, que se foi embora, que chegava a casa às 2, 3 da manhã. Ponham-se a pensar um bocadinho e digam o que é que estamos aqui a falar, estamos aqui a discutir estas situações. Isto é complicado de gerir, muito complicado de gerir, porque depois... O Walter perguntava-me há dias numa entrevista que dei o que é que falhou. E eu posso dizer o que é que eu senti. Falei com o treinador sobre isso. Senti que a nível físico, para o final, estávamos todos rotos, digamos assim. Tu foste acompanhando com a locução dos jogos e foste sentindo isso. Entramos muito bem na liguilha, com uma grande força. Treinávamos 3 vezes por semana. Sabes que neste momento há clubes da segunda divisão que treinam 4 vezes por semana. Isso vai enlongar da questão que é este espaço físico. Este espaço físico é claramente já pequeno, mesmo tendo o Hóquei Clube dos Tigres uma primazia quase suprema sobre este espaço por causa da questão das tabelas, mas a questão é que 4 vezes por semana já tinha que expulsar algum escalão de formação para o outro lado, para uma hora menos própria. Ou seja, pelas tuas palavras, nunca este clube poderá estar no patamar onde estava? Assim, como eu te disse, não. Custa-me imenso dizer isto. Agora, repara, onde é que me saiu a sorte grande ou a terminação, digamos assim? Foi naquela fatídica liguilha em que tu tens uma equipa que está... E bem, atenção, porque tu depois não consegues inverter esse processo. Nem queres, atenção, porque eu nunca faria chegar ao pé de uns jogadores quaisquer e dizer, não, vocês hoje dizer o contrário. Vão perder o jogo para não ficar... Não é nada disso. Só que a minha esperança era que houvesse aqui um movimento de aglutinação em que as pessoas percebessem... Repara, eu andei a lutar durante muitos anos com uma coisa tão simples que é os acrílicos nas tabelas. Durante muitos anos houve um entendimento que isso não era benéfico para os acrílicos. Eu achava que dava até uma envolvência melhor ao pavilhão, e a verdade é que funciona, mas a minha questão era a publicidade, era angariar a publicidade. Porque o pavilhão não sendo teu, tem grandes benefícios, claramente, já o disse publicamente, porque nós não pagamos água e luz, mas também tem limitações, e essas não podemos fugir delas. Nem é isso que nós pretendemos. Agora, há coisas aqui que têm que mudar radicalmente. Uma estrutura de sénior, entre os jogadores, staff, tem sempre à vontade de 25 pessoas. Eu cheguei a ir a jogos, aliás, quando fazíamos jogos aqui em casa, está ali pessoal por trás da câmara que sabe isso, tínhamos mais gente de fora do que, agora sem público, tínhamos mais gente de fora do que de casa. Isto não pode acontecer. Ou seja, nós temos uma estrutura muito, muito fraca. E atenção, que foi dotada de uma pessoa que veio para aqui ajudar o Nuno como seccionista, do massagista, do roupeiro, do mecânico, do adjunto. A verdade é que isto é uma estrutura quase ao nível que nós estávamos, profissional. Dar-te um exemplo. Jogo de Barcelos. Isto é para perceberes, para as pessoas têm que perceber isto uma vez por todas. Jogo de Barcelos, havia a limitação nessa altura com a questão da GS, com o Covid, de termos que jogar até às 11 da manhã. Eu, por exemplo, levantei-me às 2 da manhã. Tenho a noção perfeita que os jogadores que viviam na margem sul nem à cama foram. Como é que tu queres que esses jogadores tenham um desempenho em condições de uma primeira divisão
Por acaso, até recordando esse jogo, posso dizer que fizemos uma primeira parte muito boa, mas na segunda parte fomos completamente abafados. Além do desnível que já existia, existia a questão física, é quase desumano. Questões, como eu te falei, de alimentação. Foi sempre a cortar as unhas, no limiar do limiar. Como sabes, nós estamos num concelho claramente virado para a restauração, como tu sabes, não é? Será escusado dizer que num ano destes de pandemia, o que é que aconteceu a esses restaurantes, não é? Por inerência de funções e por inerência de apoios, o que é que aconteceu aos tigres com isso? Portanto, há aqui um conjunto de situações que acabam por agudizar uma coisa que não vem de hoje. Porque eu já quando era só pai, sentia exatamente isso e tive a oportunidade de transmitir isso a quem direito. Não podemos continuar com esta política. Porque é assim, quando esportivamente estamos lá em cima, é tudo muito engraçado, toda a gente bate nas costas, eu não sei. Mas não é isso que... Eu nem vejo a questão do dinheiro, vejo a questão banal, o ginásio, o espaço, a sede. Há coisas que são banais para um clube. E nós temos 40 anos de história, colocados ali num espaço, nem vou dizer ao monte, porque a monte é uma expressão um bocado feia. A quem é que podemos apontar o dedo? A todos nós. A todos nós, porque no passado sempre o clube teve esse espaço. Porque uma das coisas que eu sinto é, talvez pelo tratamento que essas pessoas foram tendo no clube, porque havia uma altura que eu percebi, mas como é que é possível antigos atletas, são poucos, se tu reparares, são poucos os antigos atletas que se identificam com o clube. Muitos deles foram maltratados, a expressão, não vou fugir da expressão, foram maltratados e sentem quase uma... Aliás, isso reflete-se nas redes sociais. Eu tive a oportunidade, como me deves calcular, eu não sou burro nenhum, também vejo, também leio, não é? E vejo alguns comentários nesse aspecto, pessoas que foram maltratadas ou que foram escorraçadas no sentido que foram empurrados para sair daqui para fora. E isso depois reflete-se no futuro, as pessoas nada querem com o clube e não têm aquele apego. Esta semana, e eu vou aproveitar a ocasião, foi enterrado infelizmente não tive a oportunidade de ir ao seu funeral, um homem da casa com um apego tremendo, que era o Daniel. O Daniel, em Inglaterra, e permito-me esta inconfidência, pedia material, gastava os 100 euros, os 100 euros de material na Inglaterra, quer dizer, e quem está aqui na terra não tem, às vezes tem aqui, fazemos dia do clube, já aconteceu, e a malta questiona, mas hoje é o preço, a malta não tem a noção do esforço que é feito, e esse é o... Eu não quero estar, pois, atenção, não é isso que estamos aqui a falar. Estamos a falar venham ajudar, venham, apareçam. Qual é a motivação de alguém que está a tomar conta do clube quando tem um sócio à frente para falar sobre as contas do clube? Somos todos culpados? Aqui não é uma questão de culpados, aqui é uma questão de perceber o que é que se pretende com o desporto em Almeida. Eu já tive esta discussão com várias pessoas com responsabilidades e não é... Mas deixa-me só colocar-te, antes de continuares. As instituições em si também têm uma cota à parte nas tais infraestruturas que são precisas nos clubes. Claramente. Portanto, sabendo nós que a equipa do Hóquei Clube dos Tigres de Almeirim não tem uma casa própria, como se costuma dizer, sim, claramente. Provavelmente também parte daí aquele incentivo para que as condições mínimas sejam colocadas. O Zé bateu-se por isso? Claramente. Eu posso dizer que desde aqui cheguei e continuo a bater. E é esse sentimento, às vezes de impotência, que tu vai transmitindo algum desgaste. Porque repara uma coisa, tu quando saneias o clube desportivamente chegas lá acima, o teu legado está feito. Tu agora só tens de partir para outras situações, que é dotar o clube de mais condições, no sentido de dizer assim, o clube agora tem uma sede própria. E às vezes tu esbarras em situações que tu não estás preparado. Eu não estou preparado para isso. Porque é assim, eu relembro, os mais antigos saberão isto melhor que eu, o clube já teve uma sede própria, o clube tinha património. A verdade é que de uma maneira ou de outra, que eu não estava cá para assistir, e não vou falar de coisas que não são do meu legado, o clube ficou completamente lapidado. Entrega à Casa do Guarda, a famosa Casa do Guarda, que é o espaço onde nós estamos agora, do pavilhão ABC, e esse espaço, para quem conhece a realidade do hóquei, o hóquei tem muito material. Isto não é, termo de comparação, não é levar as esteiras e umas bolas. Isto tem um monte de material. E eu, quer dizer, aquela sala ali dentro é sala multiusos, é sala de refeição, é sala de vídeo, é sala de história, tem ali a história, os próprios troféus. Eu vou-te dizer, há troféus, há galhardetes, aqui há dias mostrava isso, dentro de uma, eu até comentava então de brincadeira, que era a mala da Linda de Sousa, porque aquilo é uma mala de cartão com galhardetes com quase 50 anos. E eu acho que isso não é digno. Não é digno para mim e para quem vier a seguir e para quem já cá esteve. Vais dizer assim,
mas é uma luta. Claro, e não é por isso que os séniores acabam. É preciso perceber. Só que há aqui uma situação transversal a tudo isto, pá, que de uma vez por todas, as pessoas com responsabilidades, e atenção, a cidade tem que dizer o que é que quer. Atenção, eu respeito todos aqueles que dizem, mas vocês já recebem não sei quantos. Eu respeito todas estas posições. Porque repara uma coisa, agora, fazer o que nós fizemos, um milagre autêntico, e as pessoas sabem disso, as pessoas do hockey sabem disso, por isso é que o telefone ontem não parava de tocar. Pá, chegou uma altura que comecei-me a sentir incomodado, porque parece que o peso está todo em cima da tua decisão, não é? Mas alguém tem que tomar essa decisão. Pá, e essa decisão, não sendo fácil de tomar, é muito difícil de tomar, ela é aquela que contribui para que o clube continue minimamente a navegar com a cabeça fora d'água. Futuramente vamos apostar então na formação. Esse é o passo e o caminho a ser tomado? Como eu te disse, aqui chegado, o homem da formação, ok, não vamos fazer séniores. Votei vencido, fizemos sénior, e agora aqui chegado hoje, com esta decisão que tomamos, é claro que a aposta tem que ser a formação. Mas isso não se pode só, o chavão de a aposta é na formação. Claro que é na aposta na formação, mas numa modalidade com uma especificidade tremenda, num país em que cada vez há menos crianças, num país em que toda a gente quer ser Cristiano Ronaldo e ninguém quer ser Pedro Gil ou Nicoli ou o que for, portanto, e isso cria uma grande limitação. Portanto, a aposta tem que ser bem feita. E este ano, curiosamente, tínhamos essa situação com um homem que fomos buscar, que me parecia ter, que me parece, não me parecia, parece-me, porque apesar de ele estar de saída, derivado destas questões que falamos, o perfil ideal para essas situações. Eu já estava a fazer as AECs nas escolas e seria essa a captação. Porque, repara uma coisa, nós trabalhamos, portanto, eu apesar de estar nessas funções e pensar no clube 24 sobre 24, trabalho, não é? E portanto, não posso me desligar do meu trabalho para ir às escolas captar. Portanto, eu tenho que ter alguém para essas funções. E não é fácil encontrar, é isso que eu queria, esta explicação, alguém que esteja disposto a fazer isto. É muito complicado. Mas esse tem que ser sempre claramente o caminho. Também não é para criar a ilusão de dizer às pessoas que no futuro vamos ter 10 atletas de Almeirim no plantel sénior. Não é nada disso. É ter que ter 3 ou 4 referências dos miúdos, daqueles que ou que vão estudar aqui perto, ou que já regressaram dos estudos, e que sentem o clube. Agora, sem séniores, é um processo muito mais complexo, sem dúvida nenhuma. Não sei se porventura queres acrescentar mais alguma coisa que tenha ficado até por dizer. Não falámos na parte desportiva em si durante a época, com certeza que os resultados também não ajudaram também que as coisas melhorassem em alguns aspectos. Sim, mas eu não queria terminar só sem explicar esta situação, que acho que também é importante. Para mim, não foi surpresa nenhuma o que aconteceu desportivamente. Quer dizer, surpresa seria se nós tivéssemos feito o milagre de conseguir manter o clube de primeira divisão. Porque uma coisa é tu, como já te disse, pagares 100 ou 200, outra coisa é tu pagares 500 ou 600 ou 1000, ou mais. Portanto, isso não é dizer que pagando mais tem mais qualidade. Não é isso. Muitos dos jogadores que aqui estiveram, vais ouvir falar deles nos próximos anos, te garanto. Agora, há uma coisa que é importante as pessoas perceberem. Primeiro que nada, esta entrevista era uma coisa que estava já, isso tenho que fazer essa ressalva, não o fizeste, mas eu vou fazer, estava já planeada antes, independentemente de qualquer decisão que foi agora tomada. Era uma entrevista também de agradecimento ao vosso trabalho, porque se há coisa que este ano correu bem, foi o vosso trabalho, foi uma coisa que toda a gente a nível do hockey me deu os parabéns, e eu reforço aqui essa situação, porque, não ter canal de televisão, ser apontado como o único clube na altura de uma reunião, como o Patinho Feio, que não tinha canal de televisão para transmitir os jogos, e depois com a questão da pandemia, e depois ser quase, não vou dizer uma referência, porque também não tinha essa habilidade, porque com os meios que nós trabalhamos somos mesmo uma referência, porque quem está por trás da câmara sabe que com as limitações que nós trabalhamos somos uma referência. Portanto, dar-vos os parabéns nesse aspecto e agradecer e enaltecer o vosso trabalho. E depois dizer-vos, efetivamente, foi uma época desgastante e eu já sabia que ia ser assim. Agora, as pessoas, para que não dássemos o sobe e desce, eu até falei disso, tem que se investir. Investir à dimensão da cidade. A cidade é que tem que dizer aos clubes desportivos qual é a sua dimensão. Quando digo a cidade, é toda a gente, porque se um der 50, pode dar 50, mas se o outro der 100,
pode dar 100, se o puder dar 1000, pode dar 1000. Agora, toda a gente fechar a torneira e dizer que estamos em pandemia, e eu compreendo, atenção, não, quem sou eu para apontar o dedo. Agora, depois não podem exigir outro tipo de situações. Muito bem, Zé. Eu agradeço também a tua entrevista nas câmaras da Tigres TV. Foi um prazer também da nossa parte, do Pedro, da Ana, do Jorge, poder partilhar contigo todos estes momentos. Queremos que continues de pedra e cal connosco. Da minha parte, sinto-me triste por ver a situação. Eu senti esse teu sentimento e reforçar aquilo que tu disse. Este projeto não irá acabar, irá ser, obviamente, vocacionado por outras áreas, podendo não ter a dimensão que nós atingimos, obviamente, com a questão dos séniores, porque isso também é uma coisa que não vale a pena escamotear. A gente fala da formação, mas a verdade é que os números aparecem nos séniores, ou seja, é lá que está a grande maioria das situações. Muitos patrocinadores possivelmente podem, mas o clube não quer morrer, o clube não quer fechar as portas, e isto é um até já, não é um adeus, é um até já. Se me perguntares, é um até já até quando? Eu, sem ler regulamentos, para aquilo que percebi, parece-me que vamos ter que estar 1 ou 2 anos, salvo erro, 2 anos sem competir a nível sénior. Mas logo que possamos, não é o prazo, mas logo que tenhamos, isto tem que ser uma emenda. Isto tem que ser uma emenda, tem que ser uma situação que tem que ser analisada. Não ao nível do Hockey Clube dos Tigres, mas ao nível do desporto em Almeirim. E atenção, não quero apontar com isto de dedo a ninguém. Agora, o Conselho, a cidade, o tecido empresarial, a comunicação social, faço aqui uma ressalva muito importante, a comunicação social, porque ao longo destes anos, por vezes, não vou dizer injustos, mas roça um bocado essa situação, e eu não ficaria bem com a minha consciência se não falasse disso, porque isso também, diz o ditado, quem não se sente não é filho boa gente, e eu não sou nem melhor nem pior que os outros, mas sinto-me, tenho que perceber o que é que quero do hóquei, do handball, do futsal, do futebol, do que for. Se for nesta situação, claro, eu respeito perfeitamente, agora não tem e reforço, dia 30 de junho é uma nova Assembleia. Apareçam na Assembleia, vão lá discutir as ideias. Se tiver ideias contrárias à minha, com certeza, eu vou ouvi-los e vou defender os meus pontos de vista e os deles. E se até entenderem que eu estou a ser muito radical, tem ainda prazo, porque, como falamos há pouco, não existe um prazo legal, ou seja, existe um prazo para inscrever a equipa e esse prazo estamos claramente dentro dessa situação. Portanto, o facto de não haver séniores, connosco a gerir, porque chegando aqui alguém pode fazer cenas perfeitamente. E isso é uma situação que tem que ser desmistificada. Muito mais difícil, é verdade, também seria hipócrita da minha parte não o dizer, mas isso pode ser desmontado. Ou seja, agora, fazeres uma Assembleia com todos os encargos que se tem hoje em dia, publicações de jornais, etc, e depois teres a Ana Coelho como única associada dessa Assembleia, fora dos corpos sociais, parece-me a mim que... Só para resumir o que disseste aí, também apontas o dedo à comunicação social local? Também aponto o dedo. Não é um processo de um dia, é um processo de uma continuidade. Eu poderia dar-te aqui 3 ou 4 exemplos. Recordo-me perfeitamente de um, e vou-te dar, não vou fugir a isso, nunca fugi, também não era agora que eu vou fugir, em que na altura, e vou cometer mais uma inconfidência, ele também não vai mal por isso, o Rui Oliveira, um homem da terra, um homem que dá tudo o que tem por este clube, às vezes em condições desfavoráveis em relação a outros que vêm de fora, abraçou um projeto de séniores numa altura em que o clube tinha que sobreviver. Nós usamos uma expressão só dossos, desculpando a expressão, uma equipa mais fraca, digamos assim, com gente com menos valias. O Rui deu a cara por isso. E tu não sei se acompanhaste esse processo, mas o Rui nesse ano foi completamente trucidado pela comunicação local. Inclusive numa famigerada entrevista que eu tinha, não sei, já não me recordo a expressão, mas era tipo impedido de falar, digamos assim, quando tinha sido o Rui, me disse, eu não quero falar com o pessoal do Almeirense. Estou a particularizar, também por outro lado, tenho tido grandes ajudas, mas há que sentir efetivamente que de vez em quando o que vende é dizer mal. Mas isso, cada um faz o seu trabalho, e eu não entro por aí. Agora, eu não ficava com a minha consciência tranquila se não o dissesse. Sabes porquê, Porque eu, e para terminar, não procuro nada com isto. É simplesmente serviço social. Ou seja, eu vim para aqui
com um objetivo concreto. Ele finalizou-se. No momento certo em que ele se finalizou, dívida zero, primeira divisão, eu entreguei as chaves para sair. O que é que aconteceu? Ninguém apareceu. É estranho. Pensa lá, é estranho. Onde é que isto acontece mais? Não é nada nenhum, só em Almeirim. Não é? Para não fechar a porta, porque a responsabilidade era imensa, continuei. Porque, repara, se deixasse isto tudo tipo ao chão, concluiu a primeira divisão, isto era quase tipo irresponsável da minha parte. Portanto, da mesma forma, calma e muitas vezes apelidada de não comunicativa, porque muitas vezes apelidam-me de ser não comunicativo, e tudo o que eu sou é menos não comunicativo. Agora, eu tenho que ser, às vezes, perceber as dinâmicas. Eu, da mesma forma que entrei, sairei tranquilamente. Portanto, não há aqui nem um apego ao poder. Se fosse apego ao poder, eu estava em direções constantes. E era sempre, não é isso que me move. Move-me um sentido de responsabilidade, que as pessoas, ou por egoísmo pessoal, ou por falta de... eu não posso criticar quem não... Porque as pessoas... Atenção, eles dizem assim, o que é que já fizeste sobre isso? Já fiz muita coisa, porque eu convido algumas pessoas, e sabes qual é a resposta que eu ouço? Eu ajudo-te, mas não tenho tempo. E essa história a mim dá uma sensação que eu não faço nada. Em que eu tenho 3 filhos e que abdiquei dos meus 3 filhos. Tenho uma família para gerir, tenho uma casa para gerir e eu abdiquei tudo isso em prol de um objetivo. Mas que diabo, quando tu começas a ter problemas de saúde, começas a ver esta envolvência, porque isto, ela está, finalizando a questão, isto não é um problema, não é só um problema de dinheiro, também é claramente um problema de dinheiro, porque se agora aparecesse aí alguém com um saco cheio de dinheiro, obviamente, nós o que é que íamos fazer? Íamos comprar as pessoas, entre aspas, para nos ajudar, mas não é essa a questão. A questão é que nós íamos estar a camuflar a situação. E a situação é muito mais para além da questão do dinheiro. E isto as pessoas têm que o saber. É triste saber, através de um trabalho que nós estamos aqui a realizar, e não saber nos locais próprios, porque eu nunca fui pessoa de andar aí a apregoar. Nunca fui. Acho que as assembleias, fui ensinado assim. Há locais para a gente falar. E as pessoas marcaram-se essa responsabilidade. Percebo alguns casos, não percebo outros. Diziam há dias, e é verdade. Se tu olhares para pessoas que estiveram ligadas ao clube, antes de nós, o grau de exaustão a que eles foram sujeitos foi tão grande que eles nunca mais querem tão pouco se aproximar. E eu, aqui chegado, começo a perceber claramente essa situação. Porquê? Porque tu és levado a um grau de exaustão tremenda, porque todos os dias, isto eu fiz questão de fazer esta entrevista aqui, porque isto é a tua casa. Tu passas mais horas aqui do que em tua casa. Ponto, final, parágrafo. Por isso é que eu fiz questão, quando falamos sobre o espaço em que íamos entrevistar, disse, vamos mesmo para o ABC, porque é lá a minha casa, é lá que eu me sinto, não vou dizer confortável, porque eu também seria hipócrita da minha parte dizer que não gosto disto, gosto. E foi esse gosto, esse bichinho, e é esse gosto, esse bichinho que me faz esta borboleta aqui no estômago, que nós estamos aqui a conversar e eu estou completamente tranquilo, as coisas estão a sair completamente fluídas, porque eu estou a ser genuíno, como eu sou sempre. Não estou a enganar ninguém. Muito bem. Fica por aqui a entrevista com o Presidente da Comissão Administrativa do Hóquei Clube dos Tigres de Almeirim. A SIC está aí a acompanhar. O nosso muito obrigado.